Pois é, gente, estou de volta. Eu estou conversando aqui porque, na verdade, eu estou do lado aqui de um dos maiores destaques da eleição deste ano, mas estou do lado do meu amigo também. Meu amigo de infância, fizemos jardim de infância junto, exército, quer dizer, uma vida inteira junto. Esporte. Leandro Neves está aqui comigo para a gente bater um papo. Esse cara que fez mais de 10 mil votos aí na eleição, fez uma participação muito bacana, muito bonita nas urnas. E estava conversando comigo aqui que ele não parou ainda de falar com as pessoas na rua, né? Tá todo mundo te parando, né, Leandro? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Anderson. Muito obrigado aí pela oportunidade. Realmente, eu não esperava, não estava preparado e saí ontem para fazer... cumprir questões burocráticas e toda hora as pessoas me parando. Falei, caramba, não tô nem com o meu uniforme, eu fui em casa, eu tava com a camisa do Batman. A camisa do Batman. Agora, o Leandro falou do uniforme, é interessante a gente frisar isso, né? Porque quem conhece o Leandro sabe, tem visto ele, né, nos últimos meses aí, ele tá sempre com essa camisa, né, Leandro? Tá sempre com essa camisa. Verdade. E é um propósito teu mesmo, durante a campanha você tinha essa coisa de propagar o teu ideal, né, de trabalhar o teu ideal partidário. Em nenhum momento você abandonou isso na campanha, né? Pelo contrário. Na verdade, a ideia das camisas surgiram lá em 2014, quando eu já estava estudando já o pensamento do Jair Bolsonaro e do Olavo de Carvalho. E aí eu coloquei a camisa, falei, vou botar uma camisa do Bolsonaro. Aí fui para academia, o pessoal já olhava assim, abandonou do Flamengo. Ué, que história é essa? Aí eu via que as pessoas olhavam a camisa e queriam ouvir alguma coisa sobre o assunto. Eu achei aquilo interessante. Legal. Aí continuei com as camisas e explicando, já explicava lá atrás, em 2014. Quem é o Olavo e por que ele tem razão, né? Eu acho que é isso que mais perguntaram, né? Olavo de Carvalho é um filósofo brasileiro, um dos maiores do mundo atualmente e um dos maiores filósofos brasileiros de toda a nossa história. Ele tem vários livros. Nos anos 80 ele parou para estudar, só para estudar o fenômeno gramscista e marxista no mundo. Sim. E nos anos 90 ele começa a lançar seus livros. O Imbecil Coletivo fez muito sucesso nos anos 90. Depois a Nova Era, a Revolução Cultural, né? Ele faz um apanhado do pensamento do Fritjof Capra e do Gramsci, explicando o efeito nocivo que eles tiveram na sociedade. Legal. Mas ele apareceu mesmo nas editoras com a compilação do Felipe Moura Brasil, da Jovem Pan, Sim, dos textos do Olavo de Carvalho. É o mínimo que você precisa para não ser um idiota. O livro é muito interessante. Ele faz uma crítica, no caso, ao pensamento de Gramsci, de Kafka. Sim, a Nova Era e a Revolução Cultural. Interessante. E tem um outro best-seller dele também, que é os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Ali há um debate entre o Olavo de Carvalho e o Alexander Dugin, o ideólogo do Partido Comunista, o braço direito do Putin. O Olavo de Carvalho é um massacre. Dá orgulho de ser brasileiro. Legal. Esse livro foi comentado na Romênia, em um programa de televisão da Romênia. Os caras dissecaram todo o debate e o Olavo foi muito bem falado ali. E é um pensamento que envolve hoje, né? Há algum tempo atrás, quando você pensava no pensamento filosófico, você acabava fechando isso, né? Mas hoje a gente está numa sociedade multicontinental, né? Então o pensamento de lá é o que influencia aqui, as formas de governo também acabam se conversando. Agora, Leandro, não tem como não te perguntar isso também, porque eu sei que você está envolvido diretamente também na campanha do Jair Bolsonaro. Tem muita gente me perguntando isso, como seria o país governado pelo Jair Bolsonaro? Como é que você vê esse país? Porque eu sei que você conhece a fundo o projeto, eu sei que você está inteirado, né? Faz parte do projeto também. Como seria esse Brasil governado pelo Jair Bolsonaro? A gente tem que fazer um apanhado histórico para te responder. Em 1889, Dom Pedro II, o Brasil ia muito bem, obrigado. O Brasil caminhava para ser era um país conservador, liberal, econômico, cristão, e caminhava para ser uma monarquia parlamentar de muito sucesso, constitucional parlamentar. A gente tinha uma constituição confessional cristã, que é a nossa base, conservadora e liberal, a de 1824. Houve um golpe socialista militar, com base no positivismo de Augusto Comte e socialismo com base na Revolução Francesa. Então, dali para cá, a gente só teve constituições comunistas, nazistas e fascistas. A de 88 ela é muito voltada para o socialismo, é quase comunista mesmo, muito controladora. Então, nesse período, nós só tivemos presidentes socialistas. O regime militar, o pessoal às vezes confunde, o militar ele não é de direita, o militar ele é um tecnocrata positivista. A gente teve o positivismo ali, a ordem e progresso.
Então, com o Jair Bolsonaro, nós teremos o primeiro presidente de direita do Brasil. Do tripé de direita: conservador, liberal econômico, cristão. Liberal econômico, de fato, mesmo até com a presença do Paulo Guedes. Paulo Guedes é um economista formado em Chicago, a meca do liberalismo econômico. Sim. Então, quando o Jair Bolsonaro anuncia o Paulo Guedes, o mundo inteiro já olha com bons olhos para o Brasil. Sim. E vamos resgatar os valores da família, da tradição judaico-cristã, coisas que... O que acontece? O Brasil virou um país hegemônico de esquerda. Então, toda hegemonia ela é nociva. Se o espectro virar e nós virmos todos para a direita, também não vai ficar bom. Sim. Entendeu? De 1980 para cá, da abertura, Sim. né, o Brasil se tornou um país socialista. Então, a gente tem que trazer esse espectrômetro para o meio. E, se Deus quiser, termos republicanos e democratas, conservadores e esquerda, para equilibrar a balança. O pluripartidarismo, aquele da Constituição de 88, ele é uma... Como é que se diz assim? É uma falácia. É uma falácia, Anderson. Por quê? Quando a gente volta lá em 88, qual era o imaginário da população da época? Né? Era futebol e carnaval. Sim. Você tem muito time de futebol, você tem muita escola de samba. Então agora a Constituição de 88 vai te dar muitos partidos. Olha quanta democracia. E não tem isso. É mentira. Na verdade, todos os partidos ali eram socialistas e disfarçados, mexendo com o imaginário da população. Então o sistema ideal é o bipartidarismo. Que não é um sistema muito difícil, né? A gente vê ele recorrentemente no mundo afora, né? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, há o bipartidarismo. É claro que tem os nanicos e tudo mais, mas existe lá, claro, o preconismo do democrata, né, e do republicano. Então lá é assim também. É claro que, evidentemente, mais partidos daria a ideia de mais representação, mas não é efetivamente o que tem acontecido, né? A gente tem visto, inclusive, que muitos problemas que os brasileiros têm vivido com candidaturas que não poderiam ser apresentadas, com pessoas que não deveriam ter, né, condições de serem candidatos, e aí a gente vê que é o partido responsável por isso, né? Afinal de contas, ele passou por uma convenção, por uma assembleia, a direção do partido que colocou aquele nome à disposição, né? Você acha que essa falta de representação, e eu digo mais, essa falta de interesse do brasileiro para com os partidos pode, de uma certa forma, ser minorada com essa divisão mais clara? Eu sou isso ou eu sou aquilo? Com certeza, porque essa confusão criada e aquele lance do cara pular de um lado para o outro, Sim. E aí é o papel do fisiológico orgânico. Sim. Opa, tá bom aqui, eu vou para ali. Vamos para lá. Tá bom aqui, eu vim para cá. Isso confundiu as pessoas e o brasileiro começou a ter raiva da política. Mais raiva ainda. Porque ele viu o cara que era denunciado aqui para o outro. Ué, mas espera aí, é só uma questão administrativa? É só mudar de lado? E não é bem assim, né? O brasileiro ele tem que saber em quem está votando, quais são as bandeiras. Nesse segundo turno aí, vai ficar bem claro. O projeto da esquerda é bem claro, e o da direita, agora a gente está vendo o que é a direita e o que é a esquerda. Dá para o brasileiro ter uma noção do que é, e aí a gente vai ver o voto, com certeza. Porque todas as pesquisas apontam que o brasileiro é extremamente conservador e cristão. Isso é fato, é público e notório. Então, pela primeira vez, o brasileiro teve, no primeiro turno, a oportunidade de votar em alguém que parece com ele, que fala de forma simples, que tem o conservadorismo como base e o cristianismo. Agora, uma outra questão também que, evidentemente, todo mundo questiona com relação, e talvez seja a principal crítica, né, ao Jair Bolsonaro, que é essa questão do possível cerceamento de alguns direitos, né? Algumas pessoas se sentem, eu sou uma minoria, não vou estar representado nesse projeto. Eu sou diferente desse conservador, posso não estar sendo representado, posso até ser perseguido. Como é que você responde a essa crítica, Leandro? Olha, essa pecha de minoria, por exemplo, nós somos ampla maioria, como eu te falei. Isso foi empinchado pela esquerda, né? Sempre haverá uma minoria, Anderson. Sempre, 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 né? Agora eu vou falar pelas mulheres, agora eu vou falar pelas crianças, agora eu vou falar pelo... Sempre vai ter uma bandeira. Sempre vai ter uma bandeira para o cara querer crescer ali em cima. Na verdade, o governo ele é de todos e deve ser de todos.
porque ele é representativo. Então, qualquer um que sente lá, ele tem que governar para todo mundo. Não pode o quê? Haver aquela confusão. O Brasil hoje ele capta uma quantidade absurda de impostos. Esses impostos nós pagamos no consumo, tudo que a gente consome, e na renda. E ele é destinado para pautas que não vêm de encontro ao anseio da maioria da população. Por exemplo, está para ser aprovado na LERJ, Rio Card para o presidiário que deixa o presídio. Não é de interesse da população, sem dúvida nenhuma. Ele está ali para pagar a pena dele. Já tem o escárnio total que é auxílio reclusão. Pô. Já é um Gente, absurdo. Quem que aprovou isso? Quem representa o presidiário. Então, é uma questão só de colocar os pingos nos is. Se existe essa captação de impostos absurda, primeiro tem que diminuir. E vai diminuir com Paulo Guedes, se Deus quiser. Mas eles têm que ser aplicados para o que o cidadão brasileiro comum, o pagador de impostos, precisa, necessita. E nossa bandeira também ela é liberal econômica, com base na escola austríaca, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, laissez-faire. Intervenção mínima e o mercado ele se autorregula. Exatamente, sem intervenção nenhuma. E aí haverá dinheiro aqui embaixo, ele sairá da mão do governo central lá brasileiro, né? E o dinheiro estando aqui embaixo, haverá o que a gente fala, né, corriqueiramente, haverá felicidade de fato. Porque aí haverão as trocas voluntárias, o empresário, que é o cara, é o motor do país, ele estará livre para decolar, e o empresário decolando, ele leva tudo à sua volta. Isso é inevitável. E a sociedade se autorregula. Sem esses... Por exemplo, os Estados Unidos é um país liberal. É um dos maiores doadores do mundo. Né? A gente vê nos filmes aí, o Dia de Ações de Graças. Eles dão tudo para todo mundo a toda hora. Por quê? Porque o dinheiro está aqui. Então a gente sabe o que fazer com o nosso dinheiro. Nesse momento, 5 meses do seu salário e do meu ficaram esse ano para o cara colocar em qualquer pauta. Ano passado foi aprovado o Rio Card para a família do criminoso, visitá-lo na prisão. Dessa forma. É a questão do interesse público, né, maior, que a gente às vezes acaba não representado. Agora, o que tem de relação com isso também é essa renovação que nós tivemos nas câmaras, né? A LERJ mudou menos do que a gente esperava. A Câmara Federal mudou bastante, a bancada fluminense está em 65% de pessoas novas. Muita gente do teu partido, muita gente com um pensamento congruente com o teu. Você acha que essa pode ser a diferença, por exemplo? É ter uma Câmara, é ter um Senado, é ter uma LERJ pensando dessa forma, pensando nessa mudança, em instituir essas mudanças? Pelo menos o freio, né, e o contrapeso. Por exemplo, uma medida dessa, que eu acabei de falar aí, talvez não passe esse ano. Não passe. Né? Ou pelo menos vai haver um barulho. As pessoas vão saber. Você não sabia disso. Não, eu não tinha a menor ideia. Entendeu? Então, esse é o papel. Por exemplo, o que é o conservador? Como o Enes Carneiro falava. Conservar não é preservar o que é velho, preservar o que é clássico. O que é clássico, sim. A gente vê aí a revoluções por minuto, né? Tem um prédio histórico aqui, no dia seguinte você passa, não tem mais. Pô, aconteceu, vou citar. Aconteceu aqui em Albuquerque, sim. O Teresópolis Country Club. Verdade. Gente, um clube lindo. Eu não lembro de que década é aquela arquitetura, não sei se é anos 40 ou 50. Um belo dia eu vivi ali. Virou condomínio. Virou um escombro. Jogaram no chão. Eu parei e perguntei, o que aconteceu, gente? As pessoas que estavam trabalhando não sabiam nem para quem tinha sido vendido e nem o que seria. Eu acho que até hoje está assim. Então, a que preço que a gente derruba um prédio histórico? Então, quem vai apontar isso? O conservador. Por exemplo, no primeiro momento, deu emprego para 10 pedreiros. Pô, legal. Mas é a médio prazo. A longo prazo. É história, cara. A história não pode ser jogada no chão assim. Não pode, né? E a gente percebe que ela tem sido colocada de lado mesmo, né? Em algumas, a todo momento. Várias ações. Agora, o futuro político do Leandro Neves. Agora tem que puxar a sardinha para o futuro, né? Porque eu estava falando com o Leandro, gente, que com essa votação expressiva que ele fez, né, uma das maiores da cidade aí da região, ele está já, né, chancelado para qualquer cargo que você deseja aí nas próximas eleições. Teu futuro político, você quer buscar uma vereança, você quer buscar, de repente, disputar uma prefeitura? Qual o teu plano aí para frente? No momento agora, a gente tem que
minha missão é colocar o Jair Bolsonaro presidente. O Brasil não aguenta outro governo socialista, não aguenta. Tem que desindexar essa quantidade de impostos, tem que diminuir isso. E o objetivo agora é o Jair Bolsonaro. E uma surpresa que para mim não era surpresa, o juiz Wilson Witson como governador. No meu santinho já saí, já fiz a colinha com ele, conversei com ele no Rio de Janeiro. Assisti os debates, ele foi o melhor disparado. Ele é o que fala a linha de direita com muita propriedade. Sim. Então, a prioridade agora é essa. Na verdade, eu acho que eu nunca pensei no Leandro Neves. O Leandro Neves aconteceu. Eu queria o Leandro Neves foi orgânico, né? É isso aí. Queria te contar só uma história rapidinho. Vamos lá. Eu queria ser um observador científico. Né? Olavo de Carvalho, Bolsonaro. E criei os grupos, né? Direita teria Bolsonaro. Aí as coisas foram acontecendo, a gente colocou um outdoor na serra. Foi, o outdoor que deu aquela confusão danada. Mas aí, antes, o que aconteceu? Eu queria trazer o Jair aqui. Eu tive 3 vezes com ele em Brasília. Sim. É um cara igual a gente, cara. Ele é sensacional. Sim, sim. Tem vídeo meu no YouTube com ele dirigindo o carro pra mim. Não sei se você já viu. Já vi. Então, aí eu coloquei como objetivo, eu falei, chama ele só pra Teresópolis, talvez ele não venha. Então, eu queria fazer alguns grupos em outros municípios. E após o outdoor eu consegui, porque as pessoas me ligavam. Então o Direita Teria Bolsonaro hoje, ele tem o Direita Teria Bolsonaro 1, o Direita Teria Bolsonaro 2, aí tem Direita São José, Direita Sumidouro, Direita Guapi, Friburgo, Petrópolis, Cachoeira de Macacu, Pernambuco e Veracruz, no Rio Grande do Sul. Caramba, todo mundo... Variando assim, de 3 pessoas a 256. Caramba, então é gente pra caramba. Legal, né? É muita gente, né? Com as mesmas regras e objetivos. Não, claro. E sabem que são filiados dos mesmos debates e tudo mais, exatamente. Né? E o objetivo é estudo, não é militância, né? É estudo histórico, filosófico, conservador, liberal, econômico, cristão. Bacana. Bom, gente, você viu, né? Um bate-papo bacana, a gente conheceu um pouco mais do Leandro, né? Esse fenômeno de votação aí. Espero realmente que você continue aí nessa luta. Pense na política municipal, a gente precisa de pessoas assim, né, com objetivo, com estudo principalmente, né, a gente precisa estudar mais a política, a gente precisa estudar mais a sociedade, faz falta, a gente está vendo que faz muita falta. E te desejar boa sorte nessa tua empreitada e parabéns, né, pela tua votação, que foi realmente muito expressiva. Eu queria que você terminasse mandando um recado para os teus eleitores, né, os mais de 10 mil eleitores que você conquistou, né? Anderson, primeiramente, muito obrigado aí. É uma oportunidade única, uma honra estar aqui. Queria agradecer a todo mundo aí que curtiu qualquer comentário meu, que compartilhou, que esteve presente ali no comitê ali de forma voluntária, as pessoas que passavam ali e diziam que nunca haviam entrado em um comitê de política. E eu falei, eu também não, então eu fiz um pra gente. Então, agradecer a todo mundo de coração mesmo. Foram momentos emocionantes. Teve um senhor aí nordestino que ele chegou lá de manhã, ele emocionou todo mundo, ele me apertou minha mão e chorou, cara. Legal. E vários reencontros da cidade ali, virou um bunker de teresopolitano. Legal. Do encontro da sociedade teresopolitana com o seu verdadeiro pensamento. Teve um episódio, vou te contar rapidinho, 4 senhores assim, de 60 anos, a gente conversando sobre política, o pessoal se empolga. E eu gosto de falar um pouquinho, aí no final um olhou para o outro e falou assim, eu acho que eu batizei seu filho. E foram coisas assim. Aquelas relações vão se interligando. Que coisa, cara. Muito bacana, então, muito bacana. Gente, muito obrigado. Obrigado, Anderson. Obrigado, Teresópolis, outros municípios também, que eu tive alguns votos aí. As pessoas entenderam o pensamento. E o foco agora é Jair Bolsonaro e Wilson Witson, Rio de Janeiro. É isso aí. Agradecendo o Leandro. O Leandro está de portas abertas aqui. Sempre que quiser aparecer, a gente vai estar aqui, claro, de portas abertas. Obrigado, amigo. E a gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Sempre lembrando, né? Hoje, daqui a pouco, né, eu converso com o Fred, nosso secretário de Fazenda, para falar dessa doideira que está aí, esse orçamento do município, né? Vamos falar da falta de dinheiro que a prefeitura passa. Daqui a pouco a gente está de volta.